Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a questão 57 da AFA 2020, prova de física. Bem, a questão diz o seguinte: um objeto pontual luminoso que oscila verticalmente em movimento harmônico simples, cuja equação da posição é y igual a cosseno de ômega t, é disposto paralelamente a um espelho esférico gaussiano côncavo E, de raio de curvatura igual a 8a e uma distância 3a desse espelho. Em suma, nós temos aqui o objeto pontual luminoso oscilando. Ele vai para os extremos mais A e menos A. E fica aqui, ó, oscilando, sobe, depois desce e vai fazendo esse movimento harmônico simples. Por que eu sei, pessoal, que o limite desse movimento é justamente a amplitude A? Porque é dada aqui na equação, y igual a cosseno de ômega t. Então, no cosseno de ômega t, nós teremos alguma informação sobre a frequência do movimento. E aqui no A, nós temos a amplitude máxima, a elongação máxima dessa variação de posição. A questão fala ainda que o espelho esférico tem um raio de curvatura igual a 8a. Dessa forma, podemos dizer que é igual à distância do raio de curvatura dividido por 2. Se o raio de curvatura é igual a 8a, então teremos que a distância focal desse espelho côncavo será de 4a. Vamos deixar guardadinho aqui, ó. Além disso, a questão nos fala que essa oscilação ocorre a uma distância fixa do espelho. E essa distância a gente define por P e a gente vê que é igual a 3A, conforme a figura 1 aqui está demonstrando. E novamente a gente guarda mais essa informação. Em seguida, a questão fala que um observador visualiza a imagem desse objeto conjugada pelo espelho e mede a amplitude A1 e a frequência de oscilação do movimento dessa imagem. Então a gente vai anotar aqui que a amplitude máxima dessa imagem conjugada ao objeto será igual a A1. E mais uma informação a gente deixa guardada aqui. Em seguida ele fala que trocando-se apenas o espelho por uma lente esférica convergente delgada L, que é colocada aqui na figura 2, cuja distância focal, nesse caso aqui, será igual a A, e tendo um índice de refração n igual a 2, conforme nós vemos na figura 2, o mesmo observador visualiza uma imagem projetada do objeto oscilante e mede a amplitude A2 e a frequência do movimento da imagem. Para a imagem da lente, teremos uma imagem projetada com tamanho A2, sendo que a gente vê que se manteve a distância do objeto luminoso até o objeto óptico. Então podemos dizer também que nesse caso a distância do objeto ao elemento óptico também é 3A. Continuando na leitura, considere que o eixo óptico dos dispositivos usados passe pelo ponto de equilíbrio estável do corpo que oscila e que as observações foram realizadas em um meio perfeitamente transparente e homogêneo de índice de refração igual a 1. Nessas condições, a razão entre as amplitudes A2 e A1, ou seja, A2 dividido por A1, de oscilação das imagens conjugadas pela lente e pelo espelho é qual dessas opções, A, B, C e D, dadas na questão. Então, basicamente, a questão quer saber qual será a relação entre A2 e A1. Então, analisando para a figura 1 do espelho côncavo, nós temos aqui a equação de Gauss, que é da seguinte forma: 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aqui nós temos todas as informações que precisamos no momento. Então, teremos aqui 1 sobre F1 igual a 4A é igual a 1 sobre P1, que vai ser 3A, mais 1 sobre P', que é o que queremos saber. P' vai representar qual a distância do espelho até a imagem. Se nós fizermos o MMC entre esses três denominadores, chegaremos à seguinte informação aqui: 3P', 4P' e aqui 12A. Então teremos aqui, multiplicando, 3P' é igual a 4P' mais 12A. Com isso, 3 menos 4 menos P' é igual a 12A. 12A, P' é igual a menos 12A. Temos ainda a equação da ampliação, que é igual a I sobre O igual a menos P' sobre P. Isso tudo relacionado à figura 1, ou seja, ao espelho côncavo. Então teremos aqui que I, acabamos de ver que é equivalente a I1, vai ser A1 dividido
pelo tamanho do objeto que nós vimos que tem amplitude máxima igual a A. Isso tudo igual a menos P', acabamos de descobrir, ou seja, menos 12A. Isso tudo dividido por P, que é a distância do objeto até o espelho. Sabemos que é igual a 3A. E isso vai fazer com que achemos o valor de A1, que é igual a 4A. Pegamos então o valor A1 e guardamos aqui, ao lado. Partimos agora para analisar a figura 2, ou seja, referente ao movimento do ponto luminoso de frente para essa lente. Então teremos novamente a mesma equação, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Neste caso teremos F igual a F2, ou seja, 1 sobre A igual a 1 sobre P, no caso aqui P2, que é 3A, mais 1 sobre P', que neste caso a gente está querendo saber, que vai ser a distância da imagem até a lente. Fazemos novamente aqui o MMC, teremos aqui 3P', P' e aqui 3A. 3P' é igual P' mais 3A. Com isso teremos que 3P' menos P', 2P' igual a 3A. Então P' é igual a 3A sobre 2. Para caber todas as expressões aqui na questão, coloquei aqui o P' que acabamos de achar aqui para cima e vamos novamente trabalhar com a equação onde temos I sobre O é igual a menos P' sobre P. Com isso nós teremos que, para esse caso da figura 2, nós temos que I vai ser igual a 2 dividido por qual o tamanho do objeto? Novamente teremos A, isso tudo igual a menos P', menos, no caso P' para esse novo caso aqui, vai ser igual a 3A sobre 2, 3A sobre 2, e isso tudo dividido por P, que vimos que é novamente 3A. Dessa forma teremos que A2 será igual, podemos cortar A e A aqui, podemos cortar esse 3 e esse 3, teremos que A2 vai ser igual a menos A dividido por 2. Com isso nós temos já definidos A2 e A1, que é justamente a razão que a questão quer saber. Então, A2 sobre A1 vai ser igual a menos A dividido por 2, e isso tudo dividido por A1, que é igual a 4A. Então teremos aqui menos A dividido por 2 vezes o inverso de A1, que é 1 sobre 4A. A gente vai poder cortar A e A aqui, teremos que a razão A2 sobre A1 será igual a menos 1 dividido por 8. E aí quando a gente traz aqui esse resultado que acabamos de calcular para aplicar as possíveis respostas à questão, nós verificamos que somente a letra A seria a resposta plausível. Entretanto, vemos que há diferença aqui no sinal. Por que seria esse sinal? Já poderíamos finalizar a questão por aqui, dizendo que as amplitudes, a razão entre elas, é de 1/8. Dessa forma, quando falamos de amplitude, estamos falando de tamanho. Então, quando relacionamos um tamanho ao outro, basta que absolutamente nós digamos que 1/8 representa a diferença entre os tamanhos, ou seja, o tamanho A1 é 8 vezes maior que o tamanho A2. Entretanto, apenas para fins didáticos, para a gente entender o que acontece, vou explicar ainda o porquê dessa diferença aqui, desse sinal negativo. Bem, para o espelho plano, nós vimos que a distância focal é igual a 4A. Enquanto isso, o objeto ele é colocado a uma distância 3A do espelho. Podemos dizer que o objeto está colocado entre o vértice e o foco do espelho. Para quem já estudou a construção de imagem do espelho côncavo, já verificou que esta é uma posição específica, ou seja, o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem conjugada será direita e ampliada. Já para o caso da lente, ou seja, da figura 2, nós vimos que a distância focal é igual a A, ou seja, podemos dizer que F2, que é a distância focal da lente, é igual a A. Entretanto, nós vimos que a distância do objeto até a lente era a mesma de 3A.
Ou seja, vemos aqui que a distância do objeto é muito maior do que a distância focal, diferentemente do que vimos para o espelho. E vamos agora buscar uma imagem que representa bem a construção gráfica desse tipo de situação. Como vemos logo aqui embaixo, vemos que para uma lente convergente, o objeto que é colocado antes de A, ou seja, também à esquerda do foco, nós teremos uma imagem conjugada a este objeto diante desta lente convergente que será menor e invertida, ou seja, com um sinal contrário àquela direção inicial do objeto. Com isso, verifiquem aqui, pessoal, que nós temos a imagem da situação demonstrada no espelho côncavo direita e a imagem demonstrada nesse nosso caso aqui da lente convergente da questão invertida. Isso faz com que uma imagem seja positiva e aqui a outra imagem seja negativa matematicamente falando. Desta forma, é justamente por conta dessa divergência que surge o sinal negativo aqui. Então, de qualquer forma, podemos afirmar que a letra A representa a resposta dessa questão da AFA. E então, o que achou? Faça um contato comigo por e-mail para conhecer melhor o nosso projeto. E não deixe de visitar, curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Porque o lema do Ilha Física é ensinar na linguagem do aluno. E aí, vem com a gente?